Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o Evangelho e as leituras, do domingo, a liturgia dominical. Nós meditamos aqui tanto a primeira leitura como a segunda, como também o Evangelho. Então se prepare bem para participar da missa, da celebração eucarística, para que possa colher mais frutos. Então, neste domingo, neste próximo domingo, nós estamos nesta 17ª semana, 17º domingo do tempo comum. Primeira leitura do livro do Gênesis. Vamos lá? Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iríeis exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, ó juiz de toda a terra, não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria. Se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houvesse 20 justos? O Senhor respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez, e se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não o destruiria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, essa leitura, vamos imaginar aqui que muitas pessoas, reconhecer que existe isto. Muitas pessoas carregam a imagem de um Deus, julgador, juiz, que fica contando. Bom, reserve essa reflexão aí, que isso existe, não é verdade? Muitas pessoas têm medo de Deus, é um juiz que está lá anotando as faltas, E tem muita gente reforçando por aí, Infelizmente, muitas lideranças reforçando essa ideia que Deus vai pedir contas, dos mínimos detalhes, Guarde essa reflexão aí, tá ok? Esta questão de um Deus juiz. Isso está muito presente. Eu arriscaria dizer, pelas pessoas que eu atendo, que eu conheço, que essa imagem de um Deus vingador, juiz, povoa aí a mentalidade de 70% dos católicos. Isso mesmo, infelizmente. Aí tem algumas lideranças que ainda reforçam essa mentalidade. Mas isso não é um discurso para o laxismo, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Mas tá, reserva essa ideia aí que essa mentalidade existe entre nós, A segunda coisa que eu queria falar dessa primeira leitura, nós estamos no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento, qualquer nome que a gente pode usar aí. Nos estudos a gente usa Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Esse povo, eles estão nesse processo pedagógico de aprendizado, Então eles estão no processo. Uma comparação assim que a gente poderia fazer, toda comparação é insuficiente, mas a gente pode fazer, Só para a gente começar a entender.
Quando a gente era criança, a gente pensava como criança. Quando a gente era adolescente, a gente pensava como adolescente, vivia como adolescente. E nessa caminhada aí nós podemos comparar, assim, né, para que seja possível a gente começar a vislumbrar o entendimento. É que esse povo, né, está no processo, na infância da fé, no conhecimento, na adolescência da fé, né? Então está nesse processo. Por isso que a gente vê coisas assim estranhas, né, no Antigo Testamento e a gente assusta, né? Mas são processos pedagógicos e também da misericórdia e da paciência de Deus. Então aqui os relatos, quando apresentam, e se tivesse 40, 50, 45, 30 e 20, e 10, né? É aquele que está fazendo conta com a imagem de um Deus ainda, né, que vai punir, presta atenção que ele vai punir, né? E essa ideia também da retribuição está muito presente, que algumas igrejas evangélicas, infelizmente, parece que não saíram do Antigo Testamento, né? Estão lá ainda presas. Então, tem essa ideia de um Deus juiz e essa ideia que nós temos que perceber que o Antigo Testamento é esse processo de caminhada. Agora, esse comportamento, né, indevido leva à destruição do próprio ser humano. Não é simplesmente porque Deus castiga. Hoje nós temos mais compreensão disso, Deus nos revelou, né, em Jesus Cristo, né, o modo de ser de Deus mesmo. Mas quando o homem e a mulher não percorrem os caminhos desejados por Deus, é o próprio homem que se volta contra o seu próprio futuro. É isso que nós temos que ficar em mente. Então Deus não quer que o homem volte contra si mesmo, porque é ignorância, né? Ir contra a própria natureza criada boa. Mas a desobediência faz com que o homem caia nesses absurdos. E o Senhor é paciente, é misericordioso. Se a gente fosse continuar a leitura, né, no sentido aqui que vai caminhando a ideia de Abraão, e se tivesse não destruiria. Mas mais ainda, e se não tivesse nenhum, não destruiria. Porque são todos meus filhos, né? Eu não quero. Eu tenho misericórdia deles, quero que eles mudem de vida, que mude o seu comportamento, né? Então eu tenho paciência no processo de conversão. É assim que nós aprendemos. Muito bem, vamos na segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo. E a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não somos salvos por nossos meros esforços. Pensa um pouquinho aí. O que o Frei está dizendo? Eu falei, mas que coisa absurda esse Frei está dizendo. Quer dizer que não é para a gente se esforçar? Aí você não entendeu o que essa carta está dizendo e o que eu estou dizendo para você. Bom, é por meio de Cristo que somos salvos. O nosso esforço é contribuir com a graça de Deus. Em contribuindo com a graça de Deus, a graça age em nós. A graça é necessária, suficiente, aquela que nos ajuda e aquela que foi nos dada por excelência, que é o próprio Cristo, o nosso caminho, verdade e vida, né? Então devemos entender isso. Nós fomos no batismo, sepultados, mas é estranho, parece, como assim sepultar alguém é morrer, né? Morreu. Sim, morreu para quê? Né? Esse dizer está falando justamente que é somente agora, na graça divina, que nós devemos caminhar e não na superficialidade das coisas. É um pouco complicado isso hoje, porque o batismo hoje
em grande parte, ele, na interpretação das pessoas, né, presta atenção no que eu estou dizendo, senão vai achar que é uma heresia, né, que é um erro de fé, que eu estou dizendo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a busca do batismo hoje, às vezes, só acontece com uma tradição, um costume, né, da família, porque minha avó fazia, meu avô fazia. É lógico que Deus age também em tudo isso, né? Mas eu não estou dizendo disso, né? É uma consciência clara da escolha, de deixar aquelas coisas que não nos preenchem, que não vale a pena. Não é negar o mundo, não é fugir do mundo, mas é viver no mundo como filhos de Deus. E viver no mundo como filhos de Deus é não se deixar levar por tantas propostas mentirosas, superficiais, que só nos torna neuróticos, problemáticos, né? Confusos, que nós estamos vendo hoje muito isso. Não só hoje, mas isso é muito presente, né, na nossa sociedade que nós vivemos, porque nós vamos vendo esta sociedade, né, que está muito adoecida. E aí, sepultados no batismo, nós morremos para a negação de Cristo, morremos para a falta de fé, né, pela prática da fé. E aí assumimos um compromisso com o Senhor. E também entramos no processo de ressurreição. Ué, Frei, ressurreição não é só depois que a gente morre e... Bom, vai ressuscitar aquilo que nós cultivamos e semeamos durante a vida. Se não cultivamos, semeamos, então não é que vai ressuscitar, vai tornar a vida, vai viver novamente. Ou melhor, vai continuar a viver, né? Ora, vós estáveis mortos por causa dos pecados, cegos, surdos, mudos, mas agora Cristo tirou o impedimento que havia, o pecado e a morte. Então agora não mais, o pecado e a morte tem a última palavra, mas agora o próprio Cristo é que toma sobre si e nos dá a graça, toma sobre si o pecado e a morte e ressuscita e nos dá a capacidade, pela sua força da ressurreição do Espírito, de caminhar com Ele. Vamos assim caminhando, né? Ou seja, existia contra nós uma carga, uma conta, né? Ué, Frei, você não acabou de falar que Deus não fica marcando? Gente, o que é a carga, o que é a conta? É justamente a gente querer ser Deus por conta própria, né? Os deusinhos. Nós estamos recheados isso no mundo hoje, né? Nas nações. Muitos chefes de nações querem ser deusinhos, né? E destruindo, matando, né? Quando o homem esquece de Deus, a plenitude, a consequência, não simplesmente se pensa, porque Deus está castigando, estou falando. Não é que Deus está castigando, é a própria pessoa que vira as costas para Deus e tenta seguir o próprio caminho na ganância, interessado só em lucros, interessado só em aplausos, em poder. E aí as consequências vêm, não porque Deus castiga, mas porque se escolheu esse caminho da ruína e não daquilo que Deus propôs para nós. Muito bem, vamos no Evangelho, Lucas, capítulo 11, de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomode, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que os outros não se levantem, mesmo que o outro não se levante para dar-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo,
Pedi e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos serás aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que os pedirem, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deu uma engasgada aqui no final, né? Mas é o Espírito Santo. Uma coisa aqui que eu quero que você preste atenção e que, infelizmente, né, tem muito recorte da Bíblia que não fala do contexto. Então, pedi e vos será dado, batei e será aberto. Aí, eu ia falar abrir, né? Será aberto. E aí? É todas as coisas. O texto é bem claro, né? O texto, você vai lendo, no final vai dizer o que é. O que é? Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo. Não é bens, não é prosperidade, não é saúde que está falando aqui. Batei, insisti, mas principalmente ligado assim à reflexão, à leitura da primeira leitura, justamente o perdão. Sim. Mas você fala, mas Deus não é misericórdia? Por que eu tenho que ficar insistindo no perdão se Ele já é misericórdia? Eu estou pedindo para Deus ser misericordioso, mas Ele não é misericordioso? Meu irmão, não é para convencer a Deus, é para convencer a nós mesmos. Mas que absurdo é o nosso coração que é resistente, o nosso interior, as nossas concepções mais profundas são resistentes a Deus. Elas não caem se nós não batê-las, né? Se a gente não ficar insistindo com a graça de Deus auxiliando a nossa oração, a nossa fé. Então, assim, principalmente, né? Pai santificado, venha teu reino e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. Perdoamos. Vixe Maria, agora. A lei do tabelião, né? A lei da retribuição. Não levo o desaforo para casa, não quero saber de perdoar. Mas veja que Deus é paciente. Mas a pessoa fez coisa ruim para mim, eu não quero saber. Gente, perdoar não quer dizer simplesmente que a gente vai esquecer, né? A gente vai esquecer no sentido que aquilo fazer mal para a gente. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar, em grande parte, sem a graça de Deus. Por isso nós temos que pedir, não simplesmente para convencer a Deus, mas porque em batendo a pedra que é nosso coração, a graça vai entrando. Senhor, me ajuda, venha meu auxílio, eu tenho cultivado vingança, eu tenho cultivado o pensamento de vingança. Senhor, me ajuda. Não é repressão, não é negação da natureza que está enferma, né? A nossa natureza não é negação disso, né? Porque a gente precisa reconhecer que nós temos essas tendências, mas é confiar mais no Senhor nesse processo de conversão do que em nós mesmos, né? Então, a misericórdia e o perdão. A gente podia falar isso dessa liturgia desse domingo. Deus é paciente, é amoroso, nos ensina a rezar, também nos alerta que precisamos também, como Ele, exercer o perdão, e sozinhos, por vezes, não conseguimos, e Ele precisa nos ajudar com sua graça. E aí vem a nossa oração sempre, de súplica, de pedido, dizer, Senhor, eu não consigo direito, me ajude, né? Perdoar a si mesmo. Quantas pessoas sofrem, né? Que não perdoam a si mesmo, ficam carregando um pesado fardo, com culpa, com vergonha. Vamos transformar essa culpa, essa vergonha em aprendizado? Falar assim, Senhor, eu errei mesmo, né? Mas eu sei que o Senhor me ajuda, que o Senhor caminha comigo, né? Que o Senhor me ajuda nesse processo. Então confio mais na sua misericórdia do que em mim mesmo. E assim nós vamos caminhando, né?
Então medite aí, tem outros pontos que você possa fazer aí uma meditação diferente, depende da sua experiência de vida, a sua idade. Não esqueça disso, gente, por favor. Tem muita gente ficando só com a reflexão do padre, só com a reflexão do frei na internet. Não é assim, gente. É preciso, você pode colher aqui, né? Seja nesse canal, seja no outro, algumas contribuições, mas é preciso você que vive essa vida, fazer a sua própria reflexão para que a palavra seja dita na sua vida, na vida da sua comunidade, na vida que você vive, solteiro, casado, viúvo, de idade, jovem, né? É nesse contexto que Deus te fala, a partir dessas leituras, a partir dessa liturgia deste domingo. Deus te abençoe, partilhe esse vídeo, comente, vamos assim seguindo, meditando a palavra do Senhor. Paz e bem, que você possa fazer uma boa celebração, uma boa participação, com atenção, com os ouvidos atentos, o coração aberto. Deus te abençoe. Tchau.